Boa tarde. Sejam bem-vindos ao webcast da Iguá Saneamento para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Conosco hoje estão presentes os senhores Renê Silva, CEO da companhia, e João Lopes, CFO. Este evento está sendo gravado e os participantes poderão enviar suas perguntas através da plataforma do nosso webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguá, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia e não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e se referem a eventos futuros que podem ou não ocorrer. Agora, gostaria de passar a palavra ao CEO da Iguá, Renê Silva. Pode prosseguir. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar os resultados da Iguá Saneamento no primeiro trimestre de 2026. Dando continuidade às ações estruturantes desenvolvidas no último ano, iniciamos 2026 alinhados aos nossos 4 pilares estratégicos da companhia: universalização com responsabilidade, desenvolvimento com excelência, eficiência com inovação e governança com integridade. O trimestre foi marcado por visitas técnicas do corpo executivo do Grupo Iguá às operações, reforçando nosso compromisso com a transparência e a proximidade da liderança com o dia a dia das nossas unidades. Em Sergipe, avançamos as obras do Plano Verão, que inclui mais de 100 milhões em obras para reforçar a segurança no abastecimento da população sergipana. Foram realizadas melhorias em adutoras na região norte do estado, reforçando a capacidade e a confiabilidade dos sistemas. Além disso, realizamos a instalação e a ampliação de reservatórios em 10 localidades do estado, expandindo a capacidade de reserva hídrica e reforçando o abastecimento local, especialmente dos municípios ribeirinhos e do Alto Sertão. A Iguá Sergipe também recebeu a comitiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que conheceu as principais obras de expansão do saneamento no estado, com destaque para as instalações de estância, que garantiram acesso à água tratada para mais de 20 mil famílias na zona rural historicamente desatendida. Na Iguá Rio, recebemos visitas técnicas ao Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, nosso principal projeto ambiental, e a Estação de Tratamento de Esgoto da Barra, que foi modernizada no final de 2025 e teve a sua capacidade operacional ampliada em 50%. Além disso, promovemos um mutirão de serviços em comunidades da capital, promovendo esclarecimentos de dúvidas, orientações sobre tarifa social, captação de novos clientes e serviços operacionais em campo, com foco em fortalecer a relação com os nossos moradores, levando saneamento com responsabilidade e impacto real para a região. Águas Cuiabá consolidou sua posição de líder nacional em investimentos no ranking do saneamento em 2026, conquistando pelo 5º ano consecutivo a liderança como capital com maior investimento por habitante em saneamento básico no país. Desde 2017, já investimos 1,5 bilhão, fazendo com que a capital se tornasse uma das referências nacionais do setor. No Paraná, o Plano Verão da Paranaguá Saneamento na Ilha do Mel tornou o sistema de abastecimento mais robusto, com ações operacionais antecipadas, reforço de equipes e medidas preventivas, garantindo abastecimento estável e contínuo durante toda a alta temporada turística. Fechando o trimestre, a companhia promoveu a campanha Cada Gota Tem um Destino, pelo Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, com foco na conscientização sobre as perdas hídricas e no uso responsável do recurso. Além da divulgação em mídia e canais institucionais, houve palestras e ações internas e externas voltadas a colaboradores e clientes. Essas ações e os resultados que apresentaremos hoje vão evidenciar de forma prática o nosso compromisso com a execução disciplinada dos pilares estratégicos e a geração de valor sustentável para todos os nossos stakeholders. Com isso, passo a palavra ao João,
que vai detalhar os resultados financeiros do trimestre. Obrigado, René. Boa tarde a todos. Começando pela performance operacional, o trimestre novamente foi marcado por forte avanço operacional em todo o portfólio. Em relação ao primeiro TRI de 25, as economias de água cresceram 101% e as de esgoto 43,8%, impulsionadas principalmente pelo início da operação de Sergipe, que adicionou 748 mil novas economias de água e 247 mil economias de esgoto. Excluindo Sergipe, o portfólio registrou crescimento de 2,7% nas economias totais atendidas, evidenciando o avanço consistente também nas demais concessões. O Rio de Janeiro continua contribuindo de forma contínua para o crescimento da companhia, com incremento de 1,9% nas economias de água e 2% nas de esgoto, reflexo das obras de expansão de rede para captação de novos clientes e das ações de regularização de ligações. As demais operações também apresentaram evolução, sustentadas pelas obras de expansão, por iniciativas comerciais voltadas à recuperação de clientes inativos e pelas ações reforçadas de fiscalização e combate a fraudes. Essas medidas vêm ampliando a base regularizada de consumidores e convertendo o consumo num faturado em receita, reforçando a eficiência e a disciplina operacional da companhia. No volume faturado, observamos avanço de 54,6% no total, sendo 74,4% de água e 30,9% de esgoto no trimestre. Na Iguá Rio de Janeiro, especificamente, embora tenhamos registrado redução no volume faturado, não houve qualquer impacto na receita líquida, como poderá ser observado nos slides adiante. Essa variação decorre exclusivamente da atualização da política de tarifa social, que reduziu o volume mínimo considerado de 21 metros cúbicos para 15 metros cúbicos por economia, mantendo-se inalterado o valor cobrado dos clientes. Indo para o próximo slide, no indicador de perdas do faturamento, tivemos redução de 2,1% em relação ao mesmo período de 2025, atingindo agora 45,5% no consolidado. O resultado reflete o esforço da companhia em ganhar eficiência operacional e é resultado dos investimentos em setorização, modernização de infraestrutura e fortalecimento das ações de fiscalização. Por fim, a inadimplência consolidada, medida pela relação entre PCLD e receita líquida ajustada, continua sua tendência de queda e atingiu no primeiro TRI de 26 1% negativo, ou seja, as reversões de provisões anteriores superaram as provisões novas. Essa dinâmica representa o último estágio de um ciclo de ações comerciais voltadas para a fiscalização de irregularidades, iniciado ainda em 2024 e que foi o principal motivador para o aumento da inadimplência observada até meados de 25. Com a obtenção de acordos comerciais com os principais clientes fiscalizados, ocorre naturalmente a reversão das provisões de autuações que foram aplicadas nos trimestres anteriores, conforme observado no gráfico, desde o terceiro trimestre de 2025. Os investimentos totalizaram 185 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, uma redução de 7,5% frente ao primeiro TRI de 25. O foco principal continua em grandes projetos estruturantes de expansão, modernização e eficiência operacional em todas as concessões, além das intervenções em Sergipe, que trazem uma melhora imediata nas regiões atendidas. Em Sergipe, especificamente, avançamos nas obras que ampliam o abastecimento e reforçam a segurança hídrica, concluindo etapas importantes do Plano Verão, como já mencionado anteriormente, expandindo a implantação de macromedidores, com 80 novos equipamentos instalados. Na Iguá Rio, seguimos com a construção do reservatório de Jacarepaguá e avançando nos projetos especiais, como a dragagem do complexo lagunar e a implantação de coletores de tempo seco, além das ações de redução de perdas e regularização de ligações. O projeto do complexo lagunar permanece em execução com o avanço consistente das atividades de dragagem, contribuindo para a recuperação ambiental da região. Ainda no projeto, o coletor de tempo seco da subbacia do Arroio Fundo entrou em operação, permitindo a interceptação de esgotos em galerias pluviais e contribuindo para a melhoria da qualidade das águas do Arroio Fundo, que deságua no complexo lagunar, reforçando os avanços do projeto ao longo do trimestre. Por fim, à medida que os projetos mais maduros atingem a universalização, é natural a redução observada no volume de investimentos. Especificamente em Cuiabá e Paranaguá, as obras de esgotamento sanitário e ampliação de capacidade de tratamento avançaram, assim como os projetos de modernização de estações, implantação de macromedidores e melhorias no sistema. Seguindo para os resultados financeiros, a receita líquida ajustada alcançou 824 milhões no primeiro trimestre de 2026,
um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Analisando de forma individual, Sergipe contribuiu com 236 milhões no trimestre. O desempenho no período foi impulsionado pelo avanço das ações de regularização e novas ligações. Essas iniciativas ampliaram a base de clientes faturados e contribuíram para o crescimento da receita de serviços, além de fortalecer a geração de receitas de água e esgoto. No Rio, a receita líquida ajustada totalizou 392 milhões de reais no trimestre, crescimento de 1,7% em relação ao primeiro TRI de 25. Cabe ressaltar que, como o primeiro trimestre do ano anterior foi marcado por ações pontuais de fiscalização para regularização de grandes clientes, a base comparativa da receita total acaba não permitindo a visualização dessa excelente performance do portfólio, com crescimento de mais de 10% na receita de água, como pode ser observado em detalhes no release de resultados da Iguario. Indo agora para o EBITDA, o EBITDA ajustado consolidado atingiu 374 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 48,6% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, atingindo assim uma margem de 45,4%. O EBITDA ajustado da Iguario alcançou 231 milhões no primeiro TRI, crescimento de 14,4% em relação ao ano anterior, impulsionado pela expansão da receita e pela melhora da eficiência operacional, refletindo o maior controle de custos e despesas operacionais e o efeito positivo da reversão de PCLD. Destaca-se também o início da contribuição positiva de Sergipe, que registrou 64,5 milhões de EBITDA ajustado no trimestre. O resultado reflete a expansão das operações consolidadas, com destaque para o pleno desempenho das novas concessões, a melhoria dos volumes faturados e a otimização dos processos operacionais. Passando agora para o endividamento. A estrutura de capital da companhia permanece alinhada ao planejado. A dívida líquida consolidada encerrou no primeiro trimestre 12,3 bilhões de reais e está concentrada principalmente nas concessões de Rio e Sergipe, como é possível observar no gráfico superior. A alavancagem excluindo Rio e Sergipe se manteve em 3 vezes e meia, refletindo a maior maturidade das demais operações do portfólio, que já têm suas coberturas universalizadas e estão em fase final de investimentos em redução de perdas. No Rio de Janeiro, onde o endividamento é estruturado como Project Finance, a dívida líquida somou 8,3 bilhões de reais, com prazo médio de 13 anos. Caixa equivalentes encerraram o trimestre em 350 milhões de reais. A alavancagem segue em trajetória de queda, acompanhando o amadurecimento operacional do ativo, saindo de 12,2 vezes no primeiro TRI de 25 para 10,3 vezes no primeiro TRI de 26. Já em Sergipe, a dívida líquida atingiu 2,9 bilhões de reais, com caixa de 221,7 milhões de reais, refletindo a capacidade de geração de caixa operacional já no início da operação e a gestão eficiente do endividamento. Ainda não apresentamos o índice de alavancagem para esse ativo, por ainda não ter completado um ano cheio de operação. A alavancagem consolidada do grupo encerrou o primeiro trimestre de 2026 em 9,6 vezes, queda de 2,2 pontos ante o primeiro TRI de 2025, em linha com o projetado no plano de negócios da companhia. Vale ressaltar a tendência de desalavancagem natural que ocorre à medida que novas concessões evoluem em performance operacional e geração de caixa. Por fim, o cronograma de vencimento da dívida também é coerente com a nossa estratégia financeira, com dívidas estruturadas no nível dos projetos e vencimentos distribuídos conforme o fluxo de caixa projetado de cada ativo. A concentração observada em 2029 corresponde ao empréstimo ponte da Igua Sergipe, cuja amortização está prevista em parcela única na data de vencimento. Devolvo agora a palavra para o René para suas considerações finais. Reforçamos que o trimestre apresentou a evolução consistente dos resultados operacionais e financeiros, sustentada pela eficiência na gestão, pelo controle rigoroso de custos e pela execução disciplinada do nosso plano de investimentos. Ao longo do ano, queremos avançar com as entregas de obras estruturantes, consolidando investimentos relevantes em diferentes concessões e fortalecendo iniciativas de governança, inovação e impacto socioambiental, de forma que reflita o foco na eficiência operacional e disciplina de execução conduzido pela nossa diretoria executiva. Seguimos avançando na consolidação da Iguá com uma das principais referências do setor de saneamento, com destaque para os reconhecimentos em eventos e rankings nacionais, além dos progressos operacionais que fortalecem cada vez mais o nosso posicionamento no mercado.
Por fim, continuamos comprometidos com a criação sustentável de valor, direcionando os nossos investimentos para ampliar cobertura, eficiência e qualidade dos serviços, contribuindo de forma concreta para a transformação e desenvolvimento das regiões onde atuamos e para a geração de valor de longo prazo para clientes, comunidades e demais stakeholders. Com essas mensagens, encerramos a nossa apresentação e permanecemos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Por favor, aguardem. Temos a nossa primeira pergunta. Como funciona a política de PDD? Boa tarde, pessoal. Aqui é o João. Bom, a Iguá, ela tem uma política de PCLD super aderente às normas contábeis, CPC 47 e 48, relacionado a tanto estorno de receita quanto provisão de provisão para devedores. Foi uma política, inclusive, a gente revisou recentemente, fez alguns ajustes operacionais e com a nossa norma contábil, a gente tanto estorna a receita de clientes que não têm expectativa de recebimento, isso inclui alguns clientes onde a gente tem uma falha de base de dados cadastrais ou que por qualquer motivo a gente não tem expectativa de receber, e o resto dos clientes a gente segue uma curva de aging que é recalibrada periodicamente, para provisionar de acordo com o índice de atraso. Então é uma política, acho que bem simples, bem aderente, como falei, às normas contábeis e bastante robusta também. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Cirelli, do Bradesco BBI. Boa tarde, obrigado pelo call. Qual o motivo da queda no CAPEX nas linhas de demais investimentos e esgoto? E expectativa de CAPEX para o ano? Comentar sobre ações de combate a perdas no Rio de Janeiro, indicador está flat nos últimos 3 trimestres. Expectativa de redução no curto prazo? Oi, Gabriel, obrigado pela pergunta. Com relação às linhas de CAPEX, a gente teve duas, duas entregas relevantes, né, ou duas mudanças relevantes no primeiro trimestre de 2026 em relação ao que era 2025. Primeiro, que na linha de esgoto, a gente entregou no final de 2025 a Etbarra. A Etbarra é o maior investimento do ativo do Rio, é uma única ET que atende quase todo o bloco, é um investimento super relevante. A gente fez o retrofit, né, fez a restauração de toda a estação de tratamento e foi uma obra que no começo do ano passado é, era super relevante dentro do nosso portfólio e foi entregue no finalzinho do ano. Então isso explica a maior parte dessa queda aqui de investimentos em esgoto. Na linha de outros aqui, no ano passado a gente estava naquela fase pré-operacional da operação de Sergipe, então você tinha muitos investimentos que eram estruturantes, tá ainda nessa fase pré-operacional, não relacionados diretamente à operação de água e esgoto, por isso que teve uma queda também em relação ao ano anterior. A sua outra pergunta que foi sobre ações de combate a perdas no Rio, dentro do nosso cronograma de investimentos no Rio de Janeiro, realmente a gente tem um faseamento entre sistema de água, sistema de esgoto e ações de combate a perdas. As ações de combate a perdas, dado que pelo contrato do Rio existiu o take or pay nos primeiros anos, foram menos foco de investimentos nos primeiros anos do contrato. Isso explica porque a gente não teve tanta evolução no indicador. É, de qualquer forma, a gente não dá guidance, né? Então não posso te falar expectativa de redução, mas é algo que a gente, conforme tenha a, a fatura de água, né, que a gente compra da cidade e paga pelo medido, certamente passa a ser uma alavanca operacional mais relevante também. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Nirt, do Sul América Investimentos. A companhia teve alguma questão com seus auditores com relação à contabilização da sua margem de construção?
Oi, Pedro. Não só não teve, como é algo que a gente já revisitou há alguns anos. A gente teve um ajuste na forma como a gente calculava. Esse é um tema que a gente considera superado já desde 2021. Tá? A gente tem bastante, enfim, foi na troca de auditores que teve um questionamento, a gente revisou como a gente fazia essa apuração. A gente não tem margem de construção na maior, no maior caso dos ativos aqui. Então, nas construções a gente não costuma apurar a margem de construção. Então, o valor de receita e despesa de construção é igual. E, e no caso das PPPs, que tem o cálculo do ativo financeiro, que é um pouco mais complexo, foi esse que a gente revisitou lá em 2021, inclusive com a companhia, com os dois auditores, né, com o antigo e com o nosso auditor atual, que é a Deloitte. Então, é um tema que a gente tem bastante tranquilidade também da forma como vem sendo contabilizado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passa a palavra para o CEO da Iguá para a mensagem final. Obrigados a todos pela participação no nosso call de resultados. Ficamos à disposição para responder eventuais questionamentos pelo time de relações com os investidores. A Iguá agradece a participação de todos. A conferência está encerrada.